O nosso cérebro tem um superpoder, seja aprendendo algo novo, resolvendo problemas, planejando uma viagem ou um projeto. Ele possui um conjunto de habilidades que chamamos de funções executivas. Como o próprio nome já diz, é o conjunto de habilidades necessárias para a gente executar tarefas. Mas não qualquer tipo de tarefas, e sim mais especificamente atividades que precisam de raciocínio, que necessitam que a gente manipule as informações. Mas para falarmos sobre funções executivas, antes precisamos falar sobre o seu complemento, os processos automáticos. O exemplo de dirigir é muito legal, porque nele usamos ambos os processos. Precisamos decidir rotas, planejar ultrapassagens, avaliando o risco e a segurança. E ao mesmo tempo, realizamos vários gestos motores de forma automática e coordenada. Na verdade, na maior parte das atividades diárias, a gente está usando uma soma de processos executivos mais processos automáticos. Por exemplo, Inception. Na própria gravação desse vídeo, apesar de falar ser uma habilidade automática, eu ainda preciso estar consciente e planejar como eu vou ideias, coordenar as palavras para que a minha explicação faça sentido. A gente pode conectar tudo isso com o processo de aprendizagem, que é um fenômeno sensacional. E é sensacional porque demonstra como alguns processos que inicialmente são executivos podem passar a ter muitas de suas etapas automatizadas, para diminuir o custo de execução. Por exemplo, eu há muito tempo tenho tentado aprender japonês. Aqui eu preciso de muito esforço cognitivo. São 3 alfabetos diferentes e uma estrutura gramatical muitas vezes inversa ao português. Quando eu vejo uma palavra, preciso buscar na memória, comparar as possibilidades, simular no contexto da frase qual faz mais sentido e então chegar a uma conclusão. Exige esforço e é lento, mas se eu treinar o suficiente, isso pode mudar um pouco. Por exemplo, quando eu vejo esse kanji, já sei automaticamente que significa água. Sei que se lê como mizu. Não preciso fazer todo aquele processo demorado de comparações e deduções. Com o treino, transformei algo que exigia um esforço consciente de execução em algo mais automático. Claro, é somente uma etapa que ficou automático, mas já facilita a execução do processo comum. Acho que podemos falar agora dos componentes essenciais que constroem, que dão base para essas funções executivas. Inibir, comparar e atualizar. Na literatura, essas habilidades podem aparecer com nomes diferentes, mas no geral são elas as que são necessárias para a gente conseguir realizar as diferentes modalidades de atividades que a gente tem no nosso dia a dia. Inibir diz respeito justamente ao ato de frear aquilo que é automático. Não dizer sim de pronto para a primeira opção, para o primeiro impulso. É a ação de não prestar atenção em algo ou de não realizar uma ação. Depois de inibir, conseguimos manter um número limitado de informações online e compará-las, manipulá-las, trabalhar com elas. E o resultado final pode ser uma decisão atualizada com base em informações importantes e relevantes para a situação. No geral, ser capaz de atualizar as nossas decisões é essencial, pois o nosso ambiente ele é dinâmico. Isso significa que confiar cegamente em decisões automáticas pode eventualmente levar a consequências catastróficas. Inibir, comparar e atualizar. O conjunto dessas habilidades e o amadurecimento delas pode levar a algumas aprendizagens poderosas. Aprender a atrasar recompensas, diminuindo riscos e otimizando possíveis resultados. E orientar o nosso comportamento com base em consequências que ainda não aconteceram, que estão no futuro. Isso nos torna capaz de alcançar coisas, de alcançar objetivos que de outra forma não seria possível. Para finalizar, 2 pontos importantes, resumindo funções executivas. 1. Usar na prática é o melhor método para manter e desenvolver essas habilidades. Não existe nenhum segredo milagroso. 2. O ambiente tem um impacto muito significativo no nosso êxito em colocar em prática essas habilidades. Acesso fácil a recompensas rápidas e intensas vai tornar mais difícil o processo executivo e facilitar a construção de vícios automáticos. Bom, pessoal, quis fazer esse vídeo aqui falando um pouquinho bem no geral sobre funções executivas. Não são as únicas habilidades, não são o único superpoder do nosso querido cérebro, mas são habilidades muito, muito importantes
e que se a gente não tomar cuidado, se a gente não prestar atenção, a gente pode acabar não preservando elas ou não desenvolvendo elas. E elas são sim de um caráter essencial para problemas, para a gente evitar dificuldades, para a gente evitar se encontrar em situações que várias consequências pequenas se acumularam e levaram a resultados catastróficos. E elas podem muito bem ajudar a gente a atingir objetivos difíceis, né? Objetivos difíceis necessitam dessa habilidade de postergar recompensas, objetivos difíceis necessitam desses pequenos micropassos de gerenciamento, de planejamento, de comparação, de inibir impulsos, de atualizar ações, de atualizar decisões, precisa de tudo isso. Então, se a gente quer evitar ou pelo menos diminuir a probabilidade de eventos ruins na nossa vida, e se a gente quer aumentar a probabilidade de conseguir atingir coisas importantes, a gente precisa prestar atenção nessas habilidades. E como eu mencionei, não tem segredo, no final do dia é botar em prática, no final do dia é tentar cotidianamente exercer demandas que exercitem essas habilidades. E também se preocupar muito com o nosso ambiente, né? Então, as coisas com que a gente tem acesso, as pessoas que estão à nossa volta, isso pode modelar muito do que a gente vai desenvolver e manter dessas funções, beleza? Deixe seu feedback aqui e segue se você quiser ter acesso a mais conteúdos sobre esses temas de psicologia, neurociência, cognição e tudo mais. Até!